pessoal, bom dia. Eu sou a Amanda, eu trabalho no seu web no NIC e eu sou a moderadora desse workshop. Primeiro, eu queria agradecer a organização e a presença de todos. Para a gente é muito importante ter um espaço aqui no fórum para falar sobre acessibilidade digital. E antes de começar a falar, eu queria só me descrever para a galera que tem deficiência visual ou baixa visão. Eu sou parda, uso óculos e aparelho, tenho cabelo comprido e longo e estou com uma blusa preta. Bom, o nosso workshop ele vai falar sobre como a violação de direitos da pessoa com deficiência na rede afeta a sua autonomia e independência. Ele tem como objetivo discutir a violação dos direitos das pessoas com deficiência no uso e no consumo de produtos e serviços na rede. Nós convidamos um representante de cada setor da sociedade para falar sobre iniciativas que vêm eliminando barreiras, incluindo pessoas com deficiência na rede. O objetivo é ter um panorama das barreiras de acesso e como endereçar políticas públicas para sistemas acessíveis não sejam uma exceção, e sim uma regra. Bom, o tempo de fala é de 10 a 15 minutos, conforme já foi falado pela nossa equipe de apoio metodológico. E eu vou pedir para a Simone vai ser a primeira a falar. Vou apresentar a Simone rapidinho para vocês. Só um momentinho. A Simone, ela é da Espiral Interativa, ela é CEO da Espiral Interativa, agência especializada em acessibilidade digital e causas. Ela é idealizadora também do movimento Web para Todos, no qual o seu Web da Web3C ajuda, apoia. E o movimento Web para Todos é uma iniciativa que reúne organizações em prol da construção de uma web inclusiva. Ela é graduada também em comunicação social, integrou boards de Associação Brasileira de Agentes Digitais da INSPER e Enactus e foi eleita uma das 10.000 Women Goldman Sachs e é case internacional do programa no ano de 2018. Vou passar a palavra para a Simone. Obrigada. Nossa, eita, alto mesmo, gente. Bom dia. Bom, prazer estar aqui com vocês, né, debatendo um tema tão necessário e tão urgente. Eu vou começar falando um pouquinho... vai passar aqui? É isso? Vamos embora? Deixa eu ver. Dizem que vai começar, hein, gente? Isso. Bom, vou começar falando aqui rapidamente. Pode? Trazer essa informação para vocês, de que não é uma informação, mas não é surpresa para ninguém, de que o mundo digital ele é, sim, inacessível. Né? Ele é inacessível não só para pessoas com deficiência, mas mesmo pessoas que tenham alguma dificuldade leve, né? Independentemente dela ter ou não a deficiência, os sites, os aplicativos, as plataformas hoje que a gente encontra, elas estão ficando cada vez mais complexas. Né? Então, a gente traduzir esse cenário, né, e trazer essa informação para um mundo em que a gente tem 45 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, que apresentam algum tipo de deficiência e encontram barreiras o tempo inteiro para interagir, essa situação é ainda mais agravante. E quando a gente fala de inacessibilidade digital, gente, a gente está falando de impedir coisas básicas para a gente exercer a nossa cidadania. Né? Então, acessar uma notícia num portal, fazer uma compra num site, por exemplo, de e-commerce, entrar numa plataforma de ensino à distância, coisas que hoje em dia, se a gente parar para pensar, a gente já não consegue mais ficar sem realizar esse tipo de atividade. E quando a gente tem, né, numa ponta, uma informação de que apenas 5% das páginas web do Brasil são acessíveis para pessoas com deficiência, e a gente tem praticamente 1/4 da população brasileira que dependeria muito mais da tecnologia para exercer essa cidadania, a gente está com um cenário bem grave que a gente precisa reverter imediatamente. E eu venho trabalhando com isso, eu estou aqui representando, né, a Espiral Interativa, estou falando como empresária que trabalha com comunicação digital inclusiva há mais de 10 anos. O que eu percebo em todo esse tempo é que falta o empoderamento da pessoa com deficiência, né? É algo que, assim,
A gente tem batido muito nessa tecla de que é preciso exigir, sim, os direitos, e as pessoas com deficiência vêm num ciclo de invisibilidade muito grande, e isso precisa ser transformado. A gente tem o Léo aqui, que vai dar uma provocada boa daqui a pouco, né, Léo? O Léo para mim, é um dos caras mais empoderados que eu conheço nesse sentido, de exercer a cidadania e exigir os direitos. A gente tem um cenário de falta de empatia, principalmente de quem trabalha com comunicação e marketing digital. As pessoas estão criando sites, aplicativos, fazendo planos de comunicação e sem considerar a pessoa com deficiência como na jornada dela de projeto. Então, isso também precisa ser mudado. Mas, na minha opinião, o que a gente tem mais falta, hoje em dia, é a falta de conhecimento. Na falta de conhecimento que a gente tem uma lei, aliás, a gente tem várias leis, né? A gente tem a LBI, que acredito que vai ser, né, tocada aqui mais para frente por outros colegas, que traz um artigo que exige a acessibilidade digital nas páginas web brasileiras. A gente tem a ampliação de mercado, marcas que não estão falando com esse público. A partir do momento que colocam a pessoa com deficiência dentro do seu projeto, ela tem uma ampliação muito grande de público, melhora a acessibilidade, ela melhora para todo mundo, né? Os projetos ficam mais simples, mais fáceis, as páginas mais rápidas de carregar, a comunicação mais direta, traz propósito, trabalhar, né, com a questão da acessibilidade e permitir que as pessoas com deficiência exerçam a cidadania delas no digital. Isso traz um retorno muito grande para a sociedade e não é muito difícil pensar nisso, né? Se a gente considerar a acessibilidade digital em todo o projeto, a gente vai entender que é muito fácil a gente conseguir acelerar essa transformação digital da inclusão da pessoa com deficiência. E esse meu inconformismo, nesses 10 anos trabalhando como empresária e vendo essas oportunidades para os clientes que eu atendo, né, no digital, na comunicação inclusiva, me fez pensar que eu precisava, junto com a minha equipe, junto com parceiros como o próprio W3C, como Lara Mara, que está aqui também, que a gente se unisse para levar esse conhecimento para o mercado, né? Levar essa informação de que é possível e é preciso transformar essa realidade da inclusão. A gente faz isso por meio de mobilização, por meio de capacitação, por meio de transformação. O movimento vem atuando muito forte nisso, junto com a Espiral. A gente promove, né, faz essa promoção de palestras para trazer essa questão de como a pessoa com deficiência deve exercer sua cidadania e exigir seus direitos no digital. A gente fornece avaliações gratuitas na plataforma do movimento para contribuir com essa transformação também. E eu queria entrar mais especificamente aqui num estudo que a gente fez no ano passado, que está totalmente relacionado com a temática que a gente vai debater aqui hoje, da pessoa com deficiência poder exercer o básico da cidadania dela como consumir online. A gente realizou um estudo com as 15 maiores lojas de e-commerce. Foi um estudo bem aprofundado, com uma metodologia desenvolvida tanto pelo W3C como pela rede do movimento. Teve o envolvimento de dezenas de profissionais, pessoas com deficiência, programadores, especialistas em comunicação inclusiva e e-commerce. E a gente constatou, gente, que nenhuma dessas marcas estava preparada para a navegação da pessoa com deficiência em suas plataformas. Nenhuma das marcas. Eu não estou falando que elas estavam inacessíveis, tá? Mas o que acontecia principalmente é que ofereciam algum nível de acessibilidade para algum tipo de deficiência. Para mim, isso não é inclusão. Para mim, isso não é permitir o exercício da cidadania de uma pessoa com deficiência no digital. E a gente avaliou todo o processo de compras, né, do início ao fim. E, assim, os dados foram assim, chocantes. Esse estudo foi feito em parceria também com o IDEC. Em cima de cada resultado que a gente obtinha, o IDEC fazia uma leitura jurídica da infração do direito do consumidor que aquelas marcas estavam gerando
para a pessoa com deficiência. Em 43% dos sites avaliados, não foi possível, por exemplo, encontrar o CNPJ e o endereço da loja de uma maneira clara. A gente está falando isso, gente, num front. Vocês imaginam onde está essa informação para um leitor de tela? Se no visual, para o vidente, ela já não é visível. 43%. Em 76% das páginas, né, dos sites, os acessos com leitor de tela exibiram imagens sem descrição. Gente, a gente está falando dos 15 sites mais acessados do e-commerce brasileiro. Quase 80% deles não continham descrição de imagens. Na prática, né, quem está assistindo a gente pela web e não sabe, se a gente não tem descrição de imagem, a gente impede, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual severa, um cego, de entender o que é aquele produto, o que ele pode querer comprar, que cor é aquele produto, que estilo. Né? Simplesmente colocar a descrição como o nome do produto não vai fazer com que o Léo escolha a geladeira. Ele quer saber se ela é vermelha, se ela é branca, se ela é prateada, né? Enfim. Em 28% dos casos, não foi possível concluir o processo de compra por um problema antes ou durante a finalização de um pedido. Vocês imaginam, a pessoa ela tenta chegar lá e em 38% ela não consegue concluir, em 28%, perdão, o processo de compra. Olha a oportunidade, né, que essas empresas estão deixando de ter, simplesmente por não pensar naquela finalização ou num check-out, alguma coisa no carrinho, para uma pessoa que tem alguma deficiência visual, por exemplo, ou motora. E em 67% dos casos que concluíram a compra, as pessoas não conseguiram cancelar o pedido. Gente, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Você imagina você fazer todo o processo de compras lá com leitor de tela e quando você chega no final, você desiste, você quer cancelar e você não tem condição. Simplesmente porque quem desenvolveu aquela plataforma não fez esse teste considerando a usabilidade de um cego. Eu não vou nem entrar na questão de Libras, né? Porque, se não me falha a memória, quando a gente fez esse teste, apenas um site de e-commerce tinha avatar de Libras, dos 15. Então, quando eu tenho acesso a números como esses, né, realmente, para mim, é inadmissível imaginar que a gente tem uma lei que não é cumprida, que a gente tem as pessoas com deficiência querendo exercer o seu poder de cidadania, querendo comprar, se divertir, se relacionar, estudar pelo digital e não conseguindo, e com um poder de compras que, assim, as empresas que não estão olhando para isso, elas realmente são muito, desculpe, ignorantes. Porque a gente tem números aqui, 7 trilhões de dólares foi o poder de compras das pessoas com deficiência e seus familiares no mundo. Isso foi um estudo do World Bank, do ano passado. Aqui no Brasil, um número, né, que a mídia costuma trabalhar, e é o número mais recente que a gente tem, 22 bilhões de reais foi o poder de compra por ano no Brasil. Esse dado, se não me falha a memória, ele está ali bem pequenininho, não está acessível para mim, porque eu não estou de óculos, mas é 2017, Amanda, é isso? 2017, que é da Feira Milano, da Reatec. E 5,5 bilhões em tecnologias assistivas também foram gastos no Brasil no mesmo ano. Então, a questão de que não é um público que tem poder de consumo também não é real. A gente também está falando de, sim, querem carro adaptado, querem uma cadeira de rodas moderna, querem experimentar bengalas, né, diferentes, né, Léo? Não vou nem falar de entrar em bengala aqui, que você vai falar, não, isso funciona, isso não funciona. Mas é bem nessa linha. Então, gente, para encerrar os meus 10 minutos, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. A gente tem uma lei, a gente tem a pessoa com deficiência se empoderando cada vez mais, a gente tem informação, não é um bicho de 7 cabeças. Então, assim, as pessoas que trabalham, né, nessa área de marketing digital, de comunicação, de desenvolvimento, tem material, sim. A gente não precisa fazer um curso super especializado no exterior para se tornar um especialista em acessibilidade. Tá? É só querer.
E praticar também um pouco da empatia, né? Todos nós vamos precisar de acessibilidade, independentemente de ter ou não deficiência. A gente está, né? Estamos todos envelhecendo. A gente, em algum momento, vai perder a audição. Em algum momento, a gente vai precisar de um óculos ou fazer uma cirurgia. Vai começar a ter dificuldade de locomoção. Então, é bem nessa linha da gente praticar a empatia e entender que nós seremos beneficiários também, mesmo as pessoas sem deficiência. Acho que é isso. Beleza? Obrigada. Imagina. Obrigada a vocês, gente. Eu não me descrevi. Desculpa, para os meus amigos surdos, esse é o meu sinal, porque eu faço bastante assim no cabelo. Então, o meu sinal é esse. E eu sou morena, estou sentada, né, mas tenho 1,73 m, estou com cabelos lisos abaixo dos ombros, soltos, estou usando a camiseta preta do Movimento Web para Todos, o meu uniforme. Eu não preciso nem falar que roupa eu estou, porque todo lugar eu faço propaganda do projeto. Obrigada, Amanda. Obrigada, Simone. Acho que tem que fazer propaganda mesmo desse projeto. Ele é incrível para a gente ter uma noção do panorama de como está a acessibilidade digital no Brasil. É muito triste quando você vê esses números. Assim, eu já ouvi afirmações de que meu site, eu não preciso me preocupar com esse tipo de tecnologias, porque não são os meus consumidores. Você não dá oportunidade das pessoas com deficiência acessar o seu conteúdo. Você está excluindo já. Não é que eles não são os consumidores. Você está excluindo potenciais consumidores. É bem complicado isso. Mas obrigada pela fala, Simone. Agora eu vou passar a fala para o César. O César, ele é formado em Ciência da Computação pela UCB, é servidor público e analista em Tecnologia da Informação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento. Ele exerceu o cargo de coordenador substituto do Departamento de Governo Eletrônico entre os anos de 2012 e 2016 e contribuiu na construção do EMAG, na versão 3.0 e 3.1, no Ases Web e eSelo e o Suite VLibras. César, é com você. Obrigada. Bom dia, pessoal. Então, como foi dito ali pela Amanda, né, que meu nome é César, sou do governo, hoje lotado na Secretaria de Governo Digital, sou moreno, cabelo crespo, estou usando um terno cinza, e o meu sinal é esse aqui. Esse sinal eu fui nominado no evento de lançamento do VLibras, justamente a letra C e essa pintinha aqui que eu tenho há muito tempo que me caracteriza, né? Então, a Simone, eu quero primeiro destacar que esse grupo que está aqui na mesa, tenho certeza que em algum momento a gente teve interação um com o outro aqui, seja na área acadêmica, seja na área privada, em outros fóruns, e a gente, de fato, tenta construir um ambiente, uma condição de melhoria dos ambientes digitais, seja capacitando, seja instruindo, seja sensibilizando, né? Em algum momento a gente teve alguma interação junto, porque a gente realmente trabalha em prol da acessibilidade, em prol de ambientes melhores no nível de acessibilidade. A Simone aqui falou um pouco sobre a pesquisa de e-commerce, né? Colocou alguns números. Aí eu pergunto para vocês, e a situação no governo, como é que está? Será que é diferente? Como é que estão as páginas nos ambientes digitais de governo? A gente tem uma referência da pesquisa do NIC-BR, que a gente sempre usa ela como referência, de 2011, que apenas 5% das páginas governamentais têm algum nível de acessibilidade. E aí a gente pergunta, mas por que isso? Está faltando lei? Está faltando capacitação? Está faltando padrões? Está faltando sensibilização? Está faltando guias de referências, ferramentas, alguma forma que a gente consiga alcançar a melhoria desse cenário?
Eu acredito que não, porque a Simone falou da LBI, mas essa é apenas uma lei que saiu em 2015, né, mas antes dela, um rol imenso de leis que tratam do assunto, seja convenção internacional, seja decreto 5296 de 2004, que lá mesmo já pontuava que, a partir de 2004, um ano, todos os sites deveriam estar acessíveis, né, para pessoas com deficiência visual. E, em 2015, a LBI, tentando mais uma vez sensibilizar e trazer essa questão novamente, tentou rebuscar toda essa legislação e, novamente, deu prazos, deu situações, colocou para que esses ambientes pudessem ser acessíveis. Estou falando ambientes digitais também, no meio urbano, arquitetônico, como um todo, a LBI trata, né? Mas, especificamente aqui no mundo digital. Então, no governo, a gente criou uma espécie de framework, um arcabouço, que trata desse assunto, que seria essa figura aí que a gente está vendo em tela, né? Ou seja, normativos temos, padrões temos, né? Quais são os nossos padrões? A gente construiu ali em 2005, 2004, 2005, o EMAG, hoje na versão 3.1, é um modelo de acessibilidade em governo eletrônico que traz um recorte do WCAG, que é um modelo internacional e que é voltado para as necessidades brasileiras, né? Então, temos esses padrões que é de fácil concepção, é fácil aderência, não é nem um bicho de 7 cabeças, né? Então, e ainda trabalhando em cima disso, a gente produz guia de referências, temos aí a identidade padrão de governo digital. Esses ambientes digitais anteriormente, antes de 2014, eram cada um site de governo, a gente entrava no governo, na página do Ministério da Cultura, do mapa, do planejamento, você via um ambiente ali totalmente diverso um do outro. Em 2014, houve um movimento, juntamente com a SECOM, para produzir uma identidade digital de governo, onde a gente harmonizou vários elementos e um dos pilares dessa interface justamente era a acessibilidade. Então, ali, ele incorporou várias questões que o EMAG trata, né? E a gente conseguiu essa evolução no nível de acessibilidade nos portais de governo. Foi um ganho muito grande, mas os órgãos pensaram que, simplesmente adotando aquela interface, todo o conteúdo estaria acessível. Um erro, entendeu? Então, foi uma das iniciativas que a gente pontuou em 2014, mais ou menos. Também construímos a cartilha de boas práticas de acessibilidade digitais na contratação para desenvolvimento web. Ali ele faz uma comparação do modelo do EMAG com o WCAG, faz o que precisa ser feito, colocado nos editais, para garantir que os ambientes sejam contratados de forma acessível, né? E aí, vários outros documentos a gente vem criando, documentos de apoio, vários outros referentes a gente tem no site lá do governo digital, a gente consegue enxergar melhor isso lá. Quanto ferramenta, a gente desenvolveu também o Oasis Web. Anteriormente, a gente tinha a versão desktop, hoje está em versão web. É um simulador e avaliador de páginas web, onde você consegue verificar o nível de aderência que aquela página tem com relação ao modelo de acessibilidade em governo eletrônico. Hoje, ele pontua de 0 a 100%, né? Então, a gente consegue verificar isso. Essa é uma ferramenta que é muito usada ali pelo selo de acessibilidade lá pelo Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Essa ferramenta é um dos requisitos que a ferramenta tem que passar anteriormente de passar por uma nova fase, que é a avaliação humana. Então, ela só passa adiante se conseguir, no mínimo, 95% de aderência ao EMAG, né? Então, essa ferramenta serve também para isso. E a gente também desenvolveu
ali em 2014 e estamos atualizando constantemente a ferramenta Suite V-Libras. É um rol de ferramentas que acessibiliza os conteúdos do português para Libras, né? Então, e em termos de capacitações, a gente oferece capacitações pela ENAP, alguns cursos, tanto para conteudista quanto para desenvolvedor. A gente tem uma grade de 4 capacitações por ano lá e aberto para qualquer cidadão, né, servidores, cidadão, pode acessar lá e prover a capacitação, né? E com relação à rede de conhecimento, a gente tem um portal de software público, lá vocês colocam dúvidas e a gente, à medida do possível, a gente vai resolvendo essas dúvidas. E temos o tão famoso grupo de UGT Acessibilidade do W3C, né? Onde aqui todos aqui fazem parte desse grupo, e ali realmente é um grupo bem capacitado, e qualquer dúvida de melhorias na acessibilidade, ali a gente coloca e tem uma resposta muito que rapidamente, né? Então, todos aí podem também se candidatar a fazer parte desse grupo, caso dúvidas, caso realmente tenha interesse de tornar os seus ambientes digitais acessíveis, lá você consegue tirar todas essas dúvidas, né? Nesse caso, eu vou dar destaque um pouco ao EMAG, eu falei um pouco, são boas práticas de acessibilidade, um recorte do WCAG, foi lançado a versão 1.4 e 2.0 em 2005, e a versão 3.0 nasceu em 2011, já com o recorte do WCAG 2.0. Em 2014, o lançamento da versão 3.1, onde a gente fez algumas reestruturações, e o nosso amigo Lael aqui, que é do IFRS, tanto contribuiu por todas essas versões do EMAG, né? Que a gente tinha uma parceria na produção desse modelo, né? E a previsão do EMAG 3.21, né? Esse 2.1 justamente para fazer uma referência do WCAG 2.1, a gente já está com rascunho, previsão para lançamento dezembro, janeiro do próximo ano, né? E aí a gente tem essa ferramenta aí. Outro destaque que eu queria dar era para o ASIS. O ASIS é uma ferramenta que você avalia a acessibilidade das páginas, e ali você consegue verificar nos requisitos que são avaliados por máquina, né? Porque ali a gente consegue somente verificar os requisitos de máquina. E ele vai te dar uma nota de 0 a 100 naqueles pontos que são avaliados por máquina. E também um destaque maior que eu queria dar seria na próxima ferramenta, nessa ferramenta que a gente está construindo agora, que é a Suite V-Libras. Na verdade, ela nasceu de um acordo de cooperação com a Universidade Federal da Paraíba. Eles tinham um modelo, já um protótipo desenvolvido na academia, e a gente, com provocação do mercado, surgiu até uma denúncia via TCU com relação por que o governo não tinha uma solução de avatar em suas páginas, sendo que o mercado já oferecia uma solução, né? E a gente, então, à época, já estava costurando esse acordo de cooperação com a universidade e já estava desenvolvendo. E essa foi a nossa resposta. Nós estamos em desenvolvimento, né? E aí a gente conseguiu alguns resultados. Em 2016, a gente lançou essa ferramenta, já com cerca de 14 mil sinais. A gente está fazendo uma atualização nela agora. Estamos com 15 mil, ou melhor, na época 13 mil sinais, agora nós estamos com 15 mil sinais. Muito foi cobrado a versão de plugin para site, porque a gente, na realidade, nessa ferramenta, a gente quer proporcionar uma acessibilidade de aspecto geral, ou seja, qualquer documento, seja web, seja desktop, seja em qualquer conteúdo digital, aquela ferramenta pudesse alcançar e fazer aquela tradução do português para Libras, né? Então, isso foi a nossa premissa principal.
E aí, então, nossa ferramenta principal que a gente tratou foi o VLibras Desktop, que trabalharia como se fosse um leitor de tela. Você instalaria no seu desktop e promoveria ali a acessibilidade em Libras nesses documentos de conteúdos digitais, né? E aí, derivado dessas ferramentas, temos os plugins para browser, que também é uma ferramenta de aspecto mais geral, que uma vez instalado no seu browser, você consegue acessibilidade toda de qualquer página que é acessível naquele browser. A gente tem plugin para Firefox, Chrome e Safari, né? E, por fim, que nem eu falei, nesse último dia 26, do Dia Nacional do Surdo, a gente lançou oficialmente o VLibras Widget, que seria os plugins para site. Muitos era reclamação, porque o cidadão não consegue instalar a ferramenta no desktop, não consegue instalar o plugin no browser. Então, vamos construir o plugin para o site, onde esse encargo fica por conta do desenvolvedor. Colocou, é muito fácil fazer essa integração, e aí o site ficaria acessível em Libras, né? E aí, para contribuir com a ferramenta, nós temos aí a plataforma Wikilibras. Essa plataforma, ela tem o intuito de ser uma ferramenta colaborativa que vai aumentar cada vez mais o dicionário de Libras da suíte VLibras, né? Então, a gente precisa do envolvimento que a comunidade, seja intérprete, seja de surdos, seja de linguistas, se apropriem dessa ferramenta, porque essa ferramenta é de vocês, e que possam evoluir e se apropriar das tecnologias e, assim, validar as traduções, melhorar as traduções, né? Então, tudo isso é possível através da Wikilibras. E também uma outra ferramenta que também faz parte dessa suíte é o VLibras Vídeo. Você consegue acessibilizar um vídeo pequeno com a janela de Libras, né, no vídeo original, né? O segundo vídeo é gerado com a janela de Libras, conforme a legenda que é passada para aquele vídeo, né? Então, com relação ao governo, a gente tenta atacar dessa forma, conduzindo a política. Não tem sido nada fácil, porque a cada troca de gestão, a gente tem impactos, ou seja, tem que voltar um passo atrás, tem que sensibilizar para que a política volte a crescer. Esse passo com o VLibras agora dado foi muito difícil, porque até a gente conseguir, de fato, convencer a sociedade, os nossos gestores da importância da evolução dessa ferramenta, e a gente só conseguiu isso quando, lá fora, no México, a gente ganhou um prêmio, o Latam Smart City, na categoria Sociedade Equitativa e Colaborativa. A gente ganhou esse prêmio, onde realmente a gente teve uma visibilidade melhor pelos nossos gestores, e aí conseguimos alguma evolução na ferramenta, tá? Então, eu agradeço a oportunidade do W3C de estar aqui e me coloco à disposição. Obrigada, César, pela participação. Eu acho muito legal ver que o governo está se importando com esse assunto, tem iniciativas super interessantes e que dão um retorno muito rico para a sociedade. Eu queria só falar de 3 documentações que foram citadas pelo César durante a palestra, que é o Censo da Web Brasileira, é o estudo que fala que apenas 5% das páginas .gov são acessíveis, então vocês conseguem encontrar esse documento no site do seu web. As diretrizes WCAG, que também foi pontuada aqui por ele, ela está na versão 2.1, que foi lançada em junho do ano passado, e o site do W3C Brasil disponibiliza esse documento traduzido. Então, material de referência é possível encontrar de uma forma muito fácil e é muito também tranquilo de consumir e aplicar. Além do WCAG, o seu web também disponibiliza online e gratuito os fascículos de cartilhas de acessibilidade na web. Vocês devem ter visto na área de convivência, no material PEG 1. Esse material tem disponibilizado em diversos formatos, e se vocês quiserem também as versões físicas, vocês podem solicitar para a gente do NIC, que a gente encaminha para vocês de forma gratuita, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para o Lael. O Lael, ele atua no Centro Tecnológico de Acessibilidade
do IFRS, participa e coordena projetos de pesquisa na área de acessibilidade digital e produção de tecnologia assistiva de baixo custo. Ele é bacharel em educação, pós-graduado em informática na educação e e-learning, design e development. Especialista em acessibilidade digital, editor, e ele também é editor das diretrizes de acessibilidade na web do governo brasileiro. Obrigada, Léo, pela sua participação. Bom dia a todos. Gostaria de me apresentar. Eu sou Lael, trabalho no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, especificamente no Centro Tecnológico de Acessibilidade. Tenho cabelo cacheado, visto uma camisa cinza clara, e o meu sinal é um L bem fininho. Quando eu fui batizado eu era bem magrinho, e agora engordei um pouco. Então eu vou trazer hoje um pouco da realidade dentro do contexto da academia. Já passamos pelos e-commerces, pela área comercial, pelo governo, e eu vou trazer um pouco então da realidade dentro da academia. Como eu trabalho no centro de educação, nossos sites, nós tentamos seguir sempre ao máximo todas as regras de acessibilidade. O site do Instituto Federal, do Centro Tecnológico de Acessibilidade, segue a identidade padrão de comunicação do governo digital. Sites como o do processo seletivo, eles fogem um pouco deste visual, justamente para chamar a atenção do público, mas sempre seguindo esses padrões de acessibilidade. O detalhe que a gente sempre procura falar é que, por mais que nós tenhamos cuidado no desenvolvimento dos nossos sites, o que ocorre é que, no momento que eles são alimentados, os jornalistas, conteudistas, como a instituição é grande, cada setor tem acesso ao sistema para publicar editais, para publicar seus conteúdos, muitas vezes esses conteúdos aqui não são acessíveis, como o César havia falado. Nós tentamos capacitar sempre ao máximo o número de servidores, de pessoas, dos alunos até mesmo. Nós damos cursos anualmente, mas sempre acontece esse fato aí. Por mais que nós tenhamos o intuito de ter um site totalmente acessível, ocorrem esses problemas. E isso acontece, acredito que na grande maioria das instituições. Eu gostaria de trazer o exemplo também de editais. Nós, como somos uma instituição de ensino, sempre divulgamos muitos editais. Editais de seleção de bolsistas, editais de processo seletivo, editais para concorrência de bolsa de estudo. E acontece que, geralmente, os editais que nós encontramos de outras instituições, eles não são acessíveis. Muitos dos casos, os editais em PDF são PDFs de imagem, nem mesmo em texto são. E, no meu exemplo desse slide, temos uma tabela que é sobre as cotas. E essas tabelas são extremamente complexas. Então, quando nós construímos esses editais, nós escondemos toda a descrição desta imagem ali. Um usuário com um leitor de tela, ele vai conseguir ter acesso a toda a descrição dessa tabela, por extenso, para facilitar o entendimento. Uma das nossas ações são essas, construir, então, os editais sempre acessíveis, disponibilizados para que todos consigam ter acesso ao conteúdo dele. Nos editais, nos documentos, é comum nas instituições solicitarem algum termo, algum anexo que seja preenchido, que seja entregue na secretaria, no momento da sua inscrição ou comprovação. Esses documentos vêm em forma de anexo, a pessoa deve imprimir, preencher e entregar. Mas e uma pessoa cega, como é que faz? Ela não vai ter a informação exata de onde ela tem que preencher, como ela tem que preencher, como ela vai imprimir esse documento ali e resolver sozinha essa situação. Então, nós disponibilizamos links para formulários acessíveis. Esses links também ficam escondidos, mas quando ela navegar com o leitor de tela, ela vai encontrar o link e vai ser direcionado para um ambiente onde tem o formulário totalmente acessível. Então, ela preenche e só imprime e entrega. Ela não tem mais que necessitar da ajuda de uma segunda pessoa. Os formulários, nós desenvolvemos todos os formulários de forma acessível. Buscamos que todos os formulários da instituição tenham acessibilidade, para que a gente cuide sempre que
como é uma instituição pública, todas as pessoas consigam ter acesso a ele. Não utilizamos CAPTCHA, e gera um grande problema para nós com spam, mas nós optamos por não utilizar nenhum tipo de CAPTCHA. Os editais também são disponibilizados em Libras. Todo edital é gravado e disponibilizado em Libras. Então, existem os termos, os anexos, às vezes no processo seletivo existem editais como o exemplo de concessão de isenção de taxas de inscrição, e para todos eles a gente grava o edital em Libras e disponibiliza. Na questão de ambientes EAD, nosso Moodle, nós construímos algumas adaptações para ele, para que tornasse-o mais acessível. O Moodle é uma plataforma enorme, gigante, e nós estamos longe de ter um Moodle perfeito, totalmente acessível. Cada módulo dele é bem complexo, mas nós tentamos manter o máximo de acessibilidade nele. Aqui neste slide eu trouxe alguns exemplos bem básicos de âncoras para pular partes do site, para que a pessoa não tenha que navegar por todo o conteúdo dele toda vez que passa pelo site. Então, pular o menu principal, pular a navegação, pular as categorias de cursos ou o calendário. Além disso, os materiais que nós produzimos para o ambiente Moodle, sempre que possível, é acessível, mas, claro, como é uma instituição com 17 campi, cada campi tendo seus cursos, cada professor alimentando, é difícil a gente garantir acessibilidade em tudo. Sempre que possível, a gente produz vídeos com Libras e legenda. Então, os vídeos disponibilizados nos cursos, nós tentamos garantir esse nível de acessibilidade. Questões como documentos, os PDFs, as páginas web, todas as imagens com descrições, os documentos não só em PDF, também em outras versões, para que quem não consiga utilizar um leitor de PDF tenha acesso, ou seja em RTF, DOC, o que for, para que consiga navegar. Essa é a questão principal. O ambiente EAD nosso hoje está com cerca de 90 mil alunos. Acredito que já tenha subido até o número de usuários. Nós temos diversos cursos EAD abertos à comunidade, e eu não sei quantificar quantas pessoas com deficiência acessam, mas a gente sempre tenta capacitar o máximo e engajar o máximo de pessoas nessa causa. A questão de empatia, a cada curso, a cada palestra que nós damos dentro da nossa própria instituição, a gente consegue que mais algumas pessoas abracem a causa e comecem a desenvolver conteúdos acessíveis. Principalmente esse é o ponto, que eu acho que todos nós aqui estamos tentando, sensibilizar mais pessoas, trazer mais pessoas para essa causa, porque a construção do conteúdo acessível, ela não é difícil, ela é fácil, ela não vai dar nenhum trabalho extra, vai ser uma forma de construir diferenciada, mas que vai trazer um resultado muito grande. E é isso que a gente enxerga dentro da nossa instituição. Então, como resumo, as violações são muitas. Os materiais digitais inacessíveis, isso eu já encontrei em muitas instituições de ensino, muitos ambientes educacionais de outras instituições, vídeos sem libras ou sem legendas, os conteúdos dos sites inacessíveis, o próprio Moodle ou outro sistema EAD inacessível. Uma coisa que é bastante comum são os livros em versões digitais não serem acessíveis ou que não forem disponibilizados para os alunos em braille mesmo, né? A questão do braille está sendo bastante esquecido ultimamente, mas ele é muito importante e deveria ser pensado também em ter essa disponibilidade para os alunos das instituições. Mas sempre que possível a gente tenta também disponibilizar livros em formatos digitais. O EPUB ele é excelente, dá para fazer coisas muito legais e acessíveis com ele. Eu aconselho vocês a estudarem. Acredito que a Amanda até tenha como depois passar para vocês os endereços certinhos sobre as recomendações de desenvolvimento do EPUB com acessibilidade. Eu já trabalhei, já desenvolvi um EPUB com cerca de 2.000 páginas e ficou bem legal. Ele é um livro enorme, mas ficou muito acessível, dá para navegar em todo ele, ficou bem legal. E então, infelizmente, concluindo, as barreiras são muito comuns.
muito mais comuns do que a gente gostaria. E casos de sucesso, então, são poucos como os que eu trouxe aqui. E seria muito importante que toda a comunidade, que todas as instituições de ensino pensassem nisso. Quantos alunos no Brasil têm algum tipo de deficiência? Seja déficit de atenção, um transtorno, transtorno do espectro autista, deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, são muitos casos. Lá no Instituto Federal, nós estamos com cerca de 400 alunos inclusos fisicamente, que frequentam o Instituto em sala de aula. E já com eles é um grande trabalho que nós temos e, com certeza, mais do que trabalho é aprendizado de como produzir um conteúdo acessível, como disponibilizar material para essas pessoas, de como ser uma instituição acessível de verdade. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigada, Lael. É muito importante, quando a gente for executar um projeto, pensar em acessibilidade não depois que vem uma demanda, ou, em alguns casos, até um processo. Se você pensa na acessibilidade desde o início do projeto, você está poupando tempo, você está poupando dinheiro, você já está incluindo... Aliás, incluindo não, você está permitindo que todos acessem de forma uniforme o conteúdo que você está disponibilizando. Então, vamos tentar olhar para esse lado, tentar olhar desde o início, e não só depois que tudo está pronto nesse aspecto. Eu só queria frisar, né, chamar o público que está aqui, o público online também, a mandar suas perguntas no Minha Agenda, ou aqui mesmo no microfone, ao final das falas. E, além de perguntas, acho que seria interessante também o público trazer situações e experiências similares às que estão sendo faladas aqui no workshop, para que possam contribuir com ideias e também sugestões com o debate que está sendo feito aqui, tá bom? E, para finalizar, de uma forma muito maravilhosa agora, eu vou passar a palavra para o Leonardo. O Leonardo, ele é técnico em tecnologia assistiva da Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual. Ele está cursando Engenharia da Computação pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade Brás Cubas, é consultor em Acessibilidade Web e membro do Grupo de Trabalho sobre Acessibilidade do W3C Brasil e do seu WebBR. Léo, obrigada pela sua participação. Bom dia a todos. É muito difícil você falar depois de pessoas que já sabem muito do que estão falando, né? Quando eu fui convidado, eu pensei, o que eu vou falar? E aí eu falei, bom, quando eu chegar lá, eu vou descobrir o que eu vou falar. E aí, no primeiro dia do evento, eu estava aqui, e os assuntos da tarde, para mim, não eram tão interessantes, então eu fiz igual eu fazia na escola. Resolvi cabular a aula. E aí eu falei, bom, onde nós vamos, né? Então, estou aqui com o meu chefe, o Robert. Cabular a aula com o chefe do lado é fácil. E aí, vamos fazer o quê? Vamos visitar o Teatro Amazonas. E a gente foi visitar o Teatro Amazonas. E aí, lá no teatro, eu, ouvindo a guia falando sobre o teatro e descrevendo ali como que ele era, e aquelas, para quem não foi ainda, né, tem os camarotes, e tem uma explicação muito legal que fala que quem tinha mais dinheiro comprava os camarotes mais altos e mais para frente. E a plebe, geralmente, o pessoal mais pobre, ficava na plateia. E aí eu pensei, onde será que era o lugar da pessoa com deficiência nesse teatro? Qual será o lugar da pessoa com deficiência nesse teatro? Eu cheguei à conclusão de que era fora. O lugar da pessoa com deficiência, dentro daquele teatro, não existia. E aí, quando eu penso, o que essa pessoa estava fazendo lá fora? Provavelmente perambulando pela rua, mendigando, às vezes pedindo uma esmola, assim como a gente vê ou via há muito tempo nas portas de igrejas, por exemplo.
né? Já que era um lugar onde a alta sociedade frequentava e poderia ser que, em algum momento, você tivesse ali alguma migalha. Isso é forte porque, assim como no teatro, e aí eu peço desculpas por usar uma metáfora e atrapalhar o pessoal de Libras, mas dentro desse teatro, que é o teatro da sociedade, né, as pessoas com deficiência não são os principais atores, eles não são os principais personagens, mesmo que eles sejam, né, pessoas como todos. E aí, quando a gente pensa na nossa sociedade moderna e nas nossas dificuldades do dia a dia, que são, em parte, ou quase sempre, hoje são solucionadas pela tecnologia e os benefícios que a gente tem agora no século XXI, quando a gente pensa nessa condição que nós temos hoje, a gente pensa que talvez a tecnologia fosse o caminho para as pessoas com deficiência, seja visual, seja auditiva, seja física, ocuparem esse espaço que é de direito, porque é um espaço do cidadão, né? E quando eu falo do espaço, eu não falo do teatro em si, eu falo do nosso espaço cidadão, do nosso lugar na sociedade. Então, quando a gente pode ocupar esse lugar, a gente ainda não pensa na dificuldade das outras pessoas. Isso por quê? Porque a dificuldade é do outro. Não sou eu que tenho deficiência visual, não sou eu que tenho deficiência física, não sou eu que sou surdo, não sou eu que tenho uma deficiência, uma dislexia. Então, esse ponto não fica claro para a gente. Não é a sua vida, não é o que você vive. Mas o que a gente precisa ter em mente, o que a gente precisa ter na nossa cabeça, é que as nossas atitudes atrapalham as pessoas. Pessoas que, por mais que não tenham a visão, por mais que ela não tenha o movimento das pernas, dos braços, ou de ambos, por mais que ela não escute, ou que ela tenha alguma dificuldade para entender o que você está falando, ainda assim, ela é classificada na categoria de pessoas. Pessoas como você. Pessoas como eu, que apesar de ter uma deficiência visual, tenho um emprego, tenho um trabalho, posso comprar alguma coisa. Participei ativamente da construção da minha própria casa, dizendo o que eu queria, onde eu queria, como eu queria, que cor eu queria, comprando o que eu queria, sofrendo com a dificuldade de comprar essas mesmas coisas que eu queria. E aí você pensa, no mercado da esquina, você tem um depósito de material de construção, na esquina você tem um mercado, você tem um depósito de material de construção, você tem uma farmácia. Para todo mundo que mora no bairro, ele pode entrar no site do mercado e fazer as compras dele. No final, ele paga com cartão de crédito. Ele recebe as coisas na casa dele, sem ter que sair de casa, sem ter que enfrentar os buracos da cidade, os degraus nas calçadas, nas ladeiras, nas ruas. Ele não precisa passar por esse transtorno de ir até a esquina comprar alguma coisa. Se ele quer comprar uma passagem de avião para fazer uma viagem, ele pode muito bem entrar no site da empresa e comprar essa passagem de avião. Ele pode fazer a reserva no hotel, tudo online. Ele não precisa enfrentar o trânsito da cidade, a dificuldade, ou um taxista que não quer um cão-guia dele dentro do carro. Ele não precisa enfrentar nada disso, porque ele enxerga, porque ele anda, e porque ele consegue usar as ferramentas de e-commerce, as ferramentas de venda online. Ele consegue usar tudo isso. Mas eu não. Eu preciso ir na agência de viagem. Eu preciso enfrentar tudo isso.
Quando eu seria o mais beneficiado pela tecnologia, quando eu seria o maior usuário dessa tecnologia, quando eu seria a pessoa que mais usaria essa tecnologia, eu estou excluído da possibilidade de comprar qualquer coisa online, em alguns sites, inclusive de grandes varejistas, grandes companhias aéreas, que colocam uma barra de acessibilidade no topo do site e dizem que o site é acessível, mas você não consegue comprar sua passagem. E aí eu pergunto, qual é a sociedade que a gente quer? Qual é o papel de cidadão que nós queremos ocupar nesse lugar? Eu tenho o direito de trabalhar, mas eu não consigo gastar o meu dinheiro, que vale tanto quanto de qualquer outra pessoa, da forma que todo mundo gasta. Eu não consigo aproveitar a minha vida e viajar, porque ninguém se preocupa se eu tenho esse direito de gastar. O normal é só quem anda, o normal é só quem vê, o normal é só quem escuta, e eu só quero vender para os normais. Então, é nessa perspectiva que eu quero brevemente, né, falar para vocês que... eu já ia esquecendo. A Simone acabou de... falou aqui, né? E eu agora, eu vou ser pai. Eu vou ser pai. Estou com 32 anos agora e vou ser pai. Eu e minha esposa, que também é cega, professora, né, também trabalhou em creche com crianças, 30 e poucas crianças na creche. E ela trabalha agora também com crianças com deficiência. Nós vamos ter um filho, olha que coisa maravilhosa. É lindo, não é, gente? Mas a gente não consegue comprar um berço sozinho. A gente foi numa grande varejista, presencialmente. Vamos assim, olha, vamos pessoalmente, porque a gente toca na madeira, a gente percebe como vai ser o berço, a gente olha como vai ser, já tem uma noção de como vai ficar o quarto da criança. Imagina contar com a descrição de imagem de Vai. um berço num site. Exatamente. Aí, chegamos eu, a minha esposa, e a gente pediu para o meu sogro e minha sogra acompanhar, para ter aquela visão amiga, aquele olho amigo, né? Tem um ditado que fala que em terra de cego quem tem olho é escravo. É verdade, viu? É verdade. Isso não é mentira, não. E aí, estão lá, chegamos nesse grande varejista de móveis, e aí tinha um berço. É porque não nasce criança no mundo, né? Então tinha um berço. Não é? E aí, a gente olhou e falou, nossa, não gostamos. Tem outro? Não, não tem. Mas a gente tem o nosso catálogo. Quem vai descrever o catálogo? Aí, tá bom, vamos ver o catálogo. Meu sogro olhou para a tela do computador e falou, nossa, eu vi esse berço numa outra loja online com um preço bem menor. A moça da loja falou assim, mas vocês não viram o berço? Não tem uma garantia de que vai ser o que vocês querem. Eu virei para ela e falei, olha, para mim comprar do seu catálogo e comprar de um site, o risco é o mesmo. Eu não vou ter certeza de nada do que eu estou comprando. Se é para eu ter certeza de nada e pagar menos, eu prefiro pagar menos. Eu dei as costas e fui embora. E é isso que eu falo para vocês. A gente não é bem atendido em lugar nenhum. A web, na verdade, ela é um reflexo da sociedade que a gente vive, que não se preocupa com as pessoas, independente das dificuldades que as pessoas tenham. Mesmo que o site fique mais fácil de ser usado
mais usável, mais, às vezes, até bonito, simples de usar, quando ele é acessível, mesmo assim, as pessoas não pensam nas pessoas com deficiência e não sabem ou não querem saber que todos temos deficiência, todo mundo tem deficiência. A pessoa, por mais que ela tenha a habilidade de enxergar, ela tenha a habilidade de ouvir, né? E ande perfeitamente, não tem nenhum problema de restrição, de mobilidade, essa é uma condição que, quando você passa dos 30, 35, 40, ela vai se debilitando. Você precisa saber, você aqui que está aqui na sala, você que está ouvindo a gente pela internet, ou vendo, assistindo o vídeo pela internet, hoje ou no futuro, porque vai ficar para a posteridade que eu estou falando aqui, você tem que pensar que o site, o sistema que você faz hoje, sem acessibilidade, vai ser o sistema que vai te vitimar no futuro, porque você vai perder um pouco da sua capacidade de enxergar, você vai perder um pouco da sua mobilidade, você vai perder um pouco da sua audição, e se você tiver sorte, porque se você não tiver, pode ser que você perda tudo. E como é que você vai usar o sistema que você mesmo fez? Então fica essa pergunta, eu deixo para vocês estudantes, para vocês professores, empresários que estão aqui hoje, né? Advogados que na empresa precisam se preocupar não se não vai receber uma multa do Ministério Público, não se vai receber uma reclamação de alguma pessoa com deficiência que possa virar uma ação judicial, né? Você precisa entender, na realidade, que quando você não permite que uma pessoa, seja ela com qualquer deficiência, qualquer dificuldade, acesse o seu conteúdo, você está negando a ela informação, você está negando a ela o direito de consumir, você está negando a essa pessoa o direito de ser cidadão. É isso, fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado e agradeço a oportunidade de falar para vocês. Léo, obrigada pela sua fala, pelo seu relato. Eu acho que, para muitos, só tendo alguém que vive isso na pele para entender um pouco, acho que não é nada do que vocês passam no dia a dia. E o que você falou, assim, foi incrível. Realmente, a web ela é um reflexo da sociedade. Se você não é uma pessoa empática, você não faz uma web inclusiva, você não vai colher no futuro o que você planta agora no presente. É exatamente o que ele falou. Todo mundo está sujeito a ter algum tipo de limitação ou alguma deficiência ao longo do tempo. E o Léo apontou uma coisa que é muito importante. Não deveria ser, mas é lei. A acessibilidade é lei. Tem a Lei Brasileira de Acesso à Inclusão, artigo 63, ele fala que é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos do governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Então, é tudo que foi pontuado aqui. Tem guias, existem diversos guias fáceis de serem implementados, fáceis de serem consumidos, existem profissionais, existem consultores que podem auxiliar nessa implementação. Nós temos... Nós temos pesquisas, como o Movimento Web para Todos faz. Então, recursos para isso tem. É a questão de empatia e boa vontade. E, se isso não for suficiente, é lei também. Estão frisando isso. Então, agora eu queria abrir para perguntas. Se alguém quiser vir aqui até o microfone para perguntar, fica à vontade. Não sei se a gente recebeu alguma online. E podem falar. Obrigada, gente. Olá, bom dia. Meu nome é Roberto Peixoto.
Eu sou estudante de jornalismo da UFPE, estou aqui pelo programa Youth. A minha pergunta é justamente relacionada a problemas de acessibilidade no setor acadêmico, porque eu venho da UFPE, a UFPE tem um núcleo de acessibilidade, promove iniciativas de acessibilidade na universidade, só que agora, utilizando a ferramenta do Web para Todos, eu fui confirmar se o site deles era, o site do núcleo de acessibilidade da UFPE era acessível, eu vi que ele estava como ruim. Aí eu fui ver se isso era só um exemplo na minha universidade ou não. Aí eu fui ver na UFG, estava ruim. O site da USP, agora, se não me engano, estava regular. Aí eu queria saber de vocês como cobrar essa efetiva acessibilidade nas universidades, se nem nos sites de inclusão, nos núcleos de acessibilidade, são acessíveis. Que paradoxo é esse? Obrigado. Então, é uma realidade. Não vou. É uma realidade realmente. Faço nós culpados também, porque se a gente for olhar nesse prisma lá do governo, antes do governo Ministério do Planejamento, que tocava o programa de governo eletrônico, onde realmente tem essa temática de acessibilidade. Aí, se você for visitar o site do planejamento, o site hoje da economia, você não vai ver coisa um pouco diferente disso, não. Né? Então, a gente, como técnicos internos, enquanto a gente podia realmente fazer alguma coisa, e quando a gente pode fazer, a gente faz. A equipe de acessibilidade, hoje, muito reduzida, anteriormente até um pouco maior, mas com as diversas mudanças, no que a gente consegue fazer, a gente faz. O governo tem trabalhado bastante, ainda mais nessa gestão, na questão da transformação digital. Né? Ontem eu estava numa palestra também aí, no Acervo Digitais, estava falando, tá aí, uma plataforma para catalogar museus, bibliotecas e tudo mais, e houve uma pergunta de acessibilidade nesse sentido também. Não houve tempo de responder, mas é uma iniciativa excelente sobre a arquitetura da informação, sobre a digitalização dessas informações. Mas e aí? São iniciativas excelentes, transformações digitais, onde estava comemorando 400 serviços transformados, né, a meta já alcançada, que era a meta para o final do ano. Mas, cadê? Estão se preocupando, de fato, com a acessibilidade? Estão buscando essa condição também? Na plataforma de transformação digital, a gente até conseguiu melhorar a questão da navegação, com o software que faz essa transformação, mas realmente existe essa guerra a ser vencida também. Né? A gente faz essa questão, a gente tem todos os apoios, a gente faz o trabalho de formiguinha. Semana retrasada, recebi um telefonema do pessoal do INSS perguntando: poxa, eu recebi uma ação civil pública para tornar o meu INSS acessível, e aí, o que eu faço? Tem que fazer acessibilidade. E aí, eu posso mandar para vocês? Não, essa época já acabou, a gente não tem mais braço para tocar isso com vocês. Fazer análise, fazer o desenvolvimento, vocês têm que aprender sozinho, vocês têm que caminhar sozinho. Né? Então, é isso. O Ministério Público está atuando muito pelas beiradas, mas vai chegar um momento que realmente cada um vai se sensibilizar, já que não se sensibilizou com palestras, vai se sensibilizar com os órgãos de controle. Né? Eu gostaria de complementar. Eu acredito que a mesa talvez tenha mais alguma informação, mas eu desconheço algum órgão que fiscaliza a acessibilidade nos sites, que fiscaliza se a lei está sendo cumprida. O que eu entendo é que quando a gente encontra algum site desse que faça uma denúncia no Ministério Público. Que eu saiba, é o único caminho que tem ainda para que seja tomada alguma atitude quanto à não acessibilidade no site. Eu vou... Alô? Alô? Eu vou só complementar com uma dica que eu acho que mais prática.
eu iria, né, tem todos esses argumentos, né, que a gente sabe que assim são argumentos que vão demorar a mudar essa realidade. Eu entenderia quem que está responsável por desenvolver essa plataforma, se é uma equipe dentro da própria universidade, se isso está atrelado a alguma, enfim, secretaria do governo, não sei, descobrir. E eu iria pela sensibilização da equipe que está, porque o que a gente vê muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, é a falta de conhecimento. Porque o programador que está tocando isso, ele não tem nem ideia que o Léo navega por leitor de tela e precisaria de uma mudança simples no código que vai fazer essa possibilidade acontecer, entendeu? Então, de uma maneira mais prática, quem é a equipe que está cuidando do site da universidade? Escreve, Movimento Web para Todos, a gente faz uma call com essa galera de meia hora, sensibilize, e assim, as pessoas, depois que elas têm conhecimento, é difícil você continuar fazendo errado. Então, cada pequeno passo que cada um desse time começar a adotar, você pode ter certeza que já vai melhorar um pouco a acessibilidade da plataforma. E, claro, associado a tudo isso, cobrar, denunciar, empoderar a galera que tem deficiência da universidade para exigir. Mas, quando a gente toca nas pessoas que estão no projeto, que elas entendem o porquê que elas têm que pensar diferente, o cenário muda, entendeu? E a transformação ela acontece mais rápido. Bom dia. Eu sou intérprete de Libras, Rayana, e eu vim interpretar a pergunta do Alexandre, que é deficiente auditivo. Eu vi o apoio que o Leonardo tem há muitos anos atrás, né? Eu já vejo o trabalho dele há um tempo, né? Também na área do governo, as regras que foram ditas aqui, né? Mas também é importante o quê? Que seja visto no interior. Por exemplo, o piso tátil, quando tem... nos lugares não tem piso tátil para o deficiente visual, né? E é necessário, porque ele precisa se guiar através desse piso, né? Tem muitas regras que, para ser cumpridas, nós precisamos ir à justiça, nós precisamos ir na delegacia, às vezes, para poder que seja cumprido muitos dos nossos direitos. Por exemplo, Brasília precisa militar mais por esses nossos direitos, né? Não é só em São Paulo, só no Rio de Janeiro, mas nas cidades do interior também. Não só para o deficiente visual, mas para o deficiente físico, também para a acessibilidade através do intérprete de Libras. Né? E as leis já garantem isso. E, no interior, a gente percebe mais ainda a carência desse apoio, né, na área da acessibilidade. Em diversos lugares, eu já percebo, há muito tempo atrás, eu já vejo o discurso de várias pessoas que estão na mesa, nós já conhecemos as regras da justiça, nós já conhecemos todos os direitos das diversas deficiências. Né? E é preciso mesmo ampliar, por exemplo, para o surdo, precisa ter materiais visuais. Né? O que eu penso? Que tem que ter uma pessoa responsável para que amplie esse tipo de política, assim como acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? E que em todos os lugares aconteçam também, que não seja necessário a gente recorrer à justiça, ou, né, como foi falado já aqui, várias iniciativas nessa área da acessibilidade, né? Como o vídeo de intérprete, porque no interior tem as fazendas, tem as pessoas que têm menos conhecimento, mas elas também precisam desse apoio, né? Que cuidam da terra, trabalham lá, e eles precisam também. Demora muito esse tipo de apoio. Nós, deficientes, acabamos muito tristes por causa da falta desse trabalho. Né? Nós, inclusive, até choramos porque não é cumprido essas regras, muitas vezes. Né? Nós sabemos que o trabalho já é bem desenvolvido em muitos lugares, como em São Paulo, mas ainda precisa desenvolver muito mais esse trabalho. Né? Eu sei que nós também temos nossa responsabilidade enquanto deficientes, mas é muito tempo já essa luta. Né? Tem pessoas até que já morreram e não viram o progresso nessa área da acessibilidade. Né? Muitas pessoas antes que eram responsáveis por isso, há muito tempo atrás, e já até morreram, né? Brigaram muito por isso. Me perdoe por estar falando isso, mas muito obrigada por esse momento de atenção. Né? E há um tempo atrás, há muitos anos atrás, já faz muito tempo que essas regras não são seguidas. Né?
que não são respeitados nossos direitos. Já tem a marca, lá em Brasília já foi publicada a lei, sim, a gente conhece, né? Me desculpe, mas obrigado pela atenção. Alexandre, eu acho que... Eu não sei de onde você é, porque você não falou, mas eu quero falar pelo que eu conheço. Eu sou de São Paulo. Na verdade, eu moro na região metropolitana de São Paulo. Numa cidade pequena, relativamente pequena em relação à capital, e é do lado, é colada na cidade de São Paulo. Mas a cidade de São Paulo, especificamente, ela só é acessível de verdade, ela só respeita as regras de verdade nos grandes centros, no centro financeiro, na Avenida Paulista, principalmente, e em alguns poucos lugares, né, ali próximo de alguma instituição que atende pessoas com deficiência. Então, você tem piso tátil. É verdade que no metrô e na CPTM, que são os dois maiores meios de transporte público da capital, você tem um respeito um pouquinho maior. Você tem piso tátil e tudo, mas não é bem colocado não, viu? A gente usa muito mal esses recursos. E, como eu falei, na cidade que eu moro, que é do lado de São Paulo, eu ainda tenho calçadas com... Não são buracos, são verdadeiras crateras, rombos assim nas calçadas. Gente vendendo as coisas na rua, eu tropeço todo dia pelo menos em umas 6 barraquinhas para ir pegar o meu transporte, né? E é isso que eu falo para vocês. A internet ela é um reflexo da falta de preocupação do governo e também das empresas com pessoas que têm alguma deficiência. Agora, o grande problema que eu vejo é que a gente está aqui num evento, e eu estou aqui desde segunda-feira, eu participei de vários debates, assisti vários debates sobre a LGPD. E a LGPD, ela entra em vigor em agosto do ano que vem. Mas você não tem noção de como as pessoas estão loucas, enlouquecidas, para começar a atender logo a LGPD, contratando consultorias e fazendo isso, porque tem multa, porque tem sanção, porque você tem uma obrigatoriedade. Se você não atende a acessibilidade, você é acionado pelo Ministério Público e corre o risco de pagar uma multa. Será que essa multa é tão cara assim? E outra, a gente sabe quem já foi autuado pelo Ministério Público? Ninguém fala. As empresas escondem. O governo não faz com que essas coisas apareçam, então as empresas não têm a menor vontade. É cômodo para elas não atender a acessibilidade, né? É cômodo para elas desrespeitar o artigo 63, o artigo 5º da Constituição, né? A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. É bem simples, porque não parece, não mostra-se ter alguma consequência, né? Apesar que, quando a gente fala, você está perdendo vendas, você está perdendo de ganhar dinheiro com essas pessoas, porque essas pessoas têm dinheiro para comprar. E, pasmem, a Simone falou aqui, 5 bilhões, é isso? 5,5 bilhões só em tecnologia assistiva. Imagina que eu como, que eu bebo, que eu visto. E quanto isso não representa no mercado. Gente, 5,5 bilhões de reais é uma multa cara que quem paga é a sociedade. Né? Então, infelizmente, Alexandre, não tem muita consequência. Eu acho que quando tiver consequência, de verdade, a gente vai ter melhores resultados. Acho que na base da conversa não está funcionando muito bem ainda. Gente, nosso tempo está acabando, então vou pedir para vocês fazerem todas as perguntas agora. E tem pergunta online também, né? Aí a gente já faz todas as perguntas de uma vez, porque se elas tiverem intersecções, a gente faz uma resposta só, entendeu?
Obrigada. Pode. Meu nome é Pedro, eu sou do Rio Grande do Sul. A minha pergunta é no sentido que eu vejo que tem muitas páginas que até têm o selo de acessibilidade, ela até é acessível, porém o conteúdo que tem dentro dela não é acessível. Como o Lael falou, eu acho que isso tem que envolver muitas áreas, além da área da própria computação ou do desenvolvimento. Eu queria saber, na opinião de vocês, como é que nós, como sociedade, podemos atingir essa área, todas as áreas, buscando uma acessibilidade melhor para todos. Tá? Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta como pessoa que atua no ensino superior e que vê que cada vez mais haverá pessoas com deficiência no ensino superior. E como professor eu me preocupo com dar acessibilidade a essas pessoas em sala de aula, especialmente como alguém que pratica ensino ativo em sala de aula. Então, fazer trabalhos em grupo, fazer atividades com aplicativos, várias coisas nesse sentido. A pergunta que eu faço para vocês é, nessa interação offline, online, eu vejo uma dificuldade até de todas as faculdades conseguirem ter intérpretes de Libras nas salas. Como a tecnologia poderia ajudar educadores dentro de sala de aula, também no ensino superior ou na educação básica, para conferir mais acessibilidade dentro do espaço físico da sala de aula presencial? Obrigado. Bom dia, meu nome é Matheus Lima, eu também sou bolsista do programa IUF, do CGI.br, eu sou de Curitiba. Eu gostaria de direcionar principalmente a minha pergunta para o Alexandre, mas a mesa inteira pode comentar. Leonardo, desculpa. A questão do site, como fazer com que as faculdades tenham uma aula própria para ensinar os futuros desenvolvedores a ter a questão da acessibilidade em sites e aplicativos. Não seria interessante que o MEC começasse a cobrar isso e inserisse uma cadeira optativa para ensinar essas coisas? A gente vai responder, vou pedir para vocês serem bem objetivos na resposta, para a gente não ultrapassar muito tempo. E aí a gente tenta responder as perguntas online ainda, sem extrapolar muito, tá? Eu posso dar minha contribuição para a primeira, tá? Em relação principalmente aos conteudistas, né? O que a gente tem batido muito na tecla, né, principalmente com o movimento, é que a acessibilidade digital é muito enganoso você pensar que é só coisa de desenvolvedor, né? Eu tenho as páginas, não, isso aqui na minha organização, nossa, joga na mão do dev que vai tudo funcionar direito. Não, a gente tem que envolver desenvolvimento, design e experiência do usuário, né, porque existem diversas manhazinhas, dicas, né? Por exemplo, a navegação do Léo, na web tem vários vídeos dele, de outras pessoas com deficiência visual. Então, assim, ela é totalmente diferenciada, né, num aplicativo. Então, a experiência do usuário também é muito importante quando você desenvolve para a pessoa com deficiência. E a parte de conteúdo, gente, é essencial. Hoje, mais do que nunca, o conteúdo é rei. É rei, inclusive, para a navegação de pessoas com deficiência. Se eu, por exemplo, começar a usar metáfora aqui, por isso que o Léo pediu desculpa para o intérprete, a língua de sinais, ela começa a ficar muito truncada, porque eu não posso virar e falar assim, nossa, estou aqui derretendo de calor hoje, né? Claro, o derreter de calor já é algo que está no nosso vocabulário, mas dependendo do tipo de conteúdo que você, né, publica, inviabiliza a interação com a tecnologia assistiva. Então, sim, tem que conscientizar, principalmente a galera de conteúdo, de que ele é muito importante na hora da acessibilidade digital. Essa foi a minha contribuição com as 3. Então, quanto à primeira pergunta, como a sociedade poderia contribuir com o conteúdo acessível, né? A Simone colocou aí de alguma forma. Eu vou fazer referência à segunda cartilha lá do seu web, que fala de acessibilidade digital também. Lá tem uma questão que trata sobre isso, sobre validação e se o site não estiver acessível, quais os órgãos que deve procurar. Né? Com relação a essa ferramenta VLibras, né? É uma ferramenta colaborativa.
A gente sabe que, como português, o Libras é uma língua viva, está sempre renovando sinais, criando novas palavras. Então, a gente tem uma ferramenta colaborativa, o Equilibras, que a gente precisa muito, mas muito mesmo, da colaboração da sociedade. Seja surdo, seja o intérprete, seja um linguista, e seja o usuário não classificados nessas 3 categorias que eu coloquei. Porque a ferramenta vai depender muito disso, da contribuição da sociedade na evolução, para que ela realmente possa ser bem estruturada, né? O professor também falou sobre a questão da... deixa eu lembrar aqui. Eu estava até formulando a resposta, mas... tá. Então, o VLibras, como tecnologia, ele tem que ser um uso moderado, vamos dizer assim. Muitos procuram, eu quero colocar o VLibras para fazer comercial de políticos, né? Isso não é a forma adequada de fazer isso. Assim também como em sala de aula, por exemplo. A gente tem que ter muito cuidado, porque realmente é uma resistência muito grande que a gente enfrenta com relação ao uso da tecnologia em qualquer tipo de situação. E não é isso que o VLibras está buscando. Realmente, nesses portais digitais, onde tem um volume imenso, onde o intérprete humano realmente não consegue chegar, é que o uso dela é adequado. Então, em sala de aula, vamos procurar realmente uma forma mais qualificada de colocar o intérprete humano. Realmente, a gente tem que dar oportunidade, tem que fazer acontecer, sim, mas primeiro vamos tentar com o intérprete humano, depois a tecnologia, se for te ajudar de alguma forma, melhor. Assim seria o fluxo, né? Na questão dos sites que não são acessíveis, eu adoro receber os e-mails através do contato. Porque daí eu tenho provas, eu consigo ir lá e cobrar das pessoas, olha, por que tu não colocou a descrição na imagem, por que tu não fez isso? É uma forma de eu conseguir chegar lá e cobrar e sensibilizar que as pessoas façam isso sempre, os conteudistas. Na questão que o professor pediu sobre tecnologia em sala de aula, o intérprete ele nunca vai ter como ser substituído. A tecnologia como o VLibras, existem outros aplicativos, eles têm um limite que é a questão do vocabulário. Vai dar uma aula, por exemplo, de física, tu entra em alguns termos específicos, não tem no dicionário certas palavras. Aí o que o aplicativo faz? Ele faz datilologia, sinal de letra por letra. Isso daí não é o certo. Então, é sempre importante ter o intérprete ali. Para outros tipos de deficiência, eu aconselho que tu converse com o aluno. Peça para ele quais são as limitações dele, quais são as possibilidades que ele consegue fazer. E, em uma conversa com ele, em conjunto, ele vai conseguir dispor o que é possível, que trabalhos ele vai conseguir realizar, como seria uma forma alternativa de disponibilizar material para ele. O primeiro passo que eu aconselho é conversar com o aluno. Em segundo, buscar algumas alternativas de como dar a aula, mudar a metodologia, a disponibilização do conteúdo. Mas isso é um segundo passo. O primeiro passo, conversa com o teu aluno, que isso vai ser fundamental para que consiga ter uma boa aula entre todos, porque ele vai ter que dar a mesma aula para os colegas dele e ele, né? Então, é uma conversa em grupo que vai ser de grande significado para ti. É rapidinho, tá, gente, agora. Gente, eu estou tentando fazer engenharia da computação. Quando eu digo tentando, é porque está muito difícil, porque você tem várias dificuldades do ponto de vista de como o professor passa o conteúdo, enfim. Mas sabe o que eu percebo? É que tem uma distância grande entre o professor e o aluno com deficiência também. Veja, eu penso, principalmente para quem trabalha em universidade particular, que fica reclamando que eu tenho que contratar um intérprete de Libras. Mas se você contratasse um professor que sabe Libras, você não precisaria de um intérprete. Ele poderia fazer. Não é? Então, quer economizar dinheiro?
contrata, investe em treinamento dos professores, quer economizar dinheiro, investe na formação continuada desse mesmo professor para trabalhar com Libras, para trabalhar com Braille, para trabalhar com todo tipo de comunicação dentro de uma sala de aula. Afinal de contas, o professor, por natureza, deveria ser um eterno aluno. Ele deveria gostar de aprender. Então, aprender Libras deveria ser uma coisa que é uma curiosidade natural dele. Afinal de contas, a Libras é a segunda língua nacional. Todo mundo deveria, até eu. Infelizmente, eu ainda não sei. Minha esposa sabe, tá, gente? Mas eu não sei ainda, não. Mas, assim, eu acho que, além de usar a tecnologia, eu acho que usar a tecnologia dentro da sala de aula é uma coisa boa. Tem que dosar em que momentos. Eu acho que interpretar Libras não é o caso. Eu acho que o professor, e na ausência de um professor que saiba Libras, um bom intérprete vai fazer sempre a diferença. Né? Eu estou tendo muita dificuldade, porque os meus professores, eles dão aula de matemática assim, olha, você soma esse número aqui com esse outro, e esse número aqui, você liga isso aqui com esse, e aí o resultado aqui que vocês estão vendo, está vendo esse resultado aqui? Você levanta a mão e fala, não estou. Nossa, como ele é engraçado. Não, então, é isso, gente. Eu acho que é também se capacitar. O professor ele precisa se capacitar, precisa querer aprender. Eu acho que é um bom caminho começar pela acessibilidade, pela inclusão. E se fosse eu, o dono de alguma universidade, Deus não dá asa para cobra, né? Vamos dizer assim. Mas se fosse eu só contrataria se soubesse pelo menos Braille e Libras. Tentando, não tenho como falar pelo MEC, né? Mas se a gente for esperar, né, o governo para que essa realidade seja, desculpa, viu, César, mas para que essa realidade seja alterada, então, assim, eu falo como movimento, o que a gente tem feito, né? A gente tem mapeado organizações assim que são referência na produção de profissionais de marketing digital. Por enquanto, a gente está realmente focado em São Paulo, mas para o ano que vem a gente vai fazer tudo isso num EAD acessível, inclusive. Né? E o que a gente está fazendo? Formando parcerias e capacitando. Então, cursos no SESC, Digital House, SPM, Miami Ed School. Então, todo esse pessoal aí, ONGs, né, que estão formando jovens também, programadores como Recode. Então, tem vários que a gente está formando essas parcerias com o objetivo de daqui para frente, esse pessoal que vai sair para o mercado vai programar com acessibilidade, vai produzir conteúdo com acessibilidade e vai fazer toda essa jornada da experiência do usuário, considerando a pessoa com deficiência como persona no projeto. Então, assim, essa é a nossa contribuição e a gente está fazendo isso. E a gente acredita que assim a gente vai transformar mais rápido do que esperar a punição vir, do que esperar, né, um MEC se manifestar e colocar isso na grade curricular, enfim. É a nossa contribuição para a sociedade. Mas houve certa evolução nesse sentido também. Já é obrigatório o oferecimento da disciplina Libras. Não é obrigatório a adesão da disciplina, mas é obrigatório o oferecimento. Né? Tem pergunta online? A primeira pergunta, bom dia, foi feita pelo Reinaldo Ferraz, destinado a Simone Freire. Ele pergunta como convencer os empresários de que a acessibilidade é importante, indo além da lei brasileira de inclusão. Você pode falar todas, porque se tiver mais alguma... Posso. A segunda foi feita pelo César Gonçalves, destinado... Aliás, foi feita pela Tayane, destinada pelo César. Parabenizar toda a mesa, pois os acompanho e sei o esforço de cada um em fazer com que as informações digitais cheguem para todos. Sou servidora pública do Legislativo Municipal e a realidade dos sites da administração pública do municipal, onde não há equipe que desenvolva os portais, são de falta de conhecimento do rico material de apoio do governo digital. Considerando que além da Lei Brasileira de Inclusão existe a Lei de Acesso à Informação,
do qual exige que os portais de transparência da administração pública adotem medidas necessárias para acessibilidade para as pessoas com deficiência. No entanto, acredito que as auditorias feitas nesses portais não consideram esse artigo. Você acredita que uma regularização dessa lei facilitaria no momento de que os portais são auditados? A terceira foi feita pelo Reinaldo Ferrares e é destinado para o Leonardo Gleison. O que você poderia melhorar nos sites para facilitar o acesso de pessoas com deficiência que não são especialistas em internet? Pode continuar? Tem mais dois. Ai, meu Deus. A quarta foi feita pelo Fábio e é destinado à mesa. Como eu posso verificar eletronicamente o nível de acessibilidade do meu site? A última, quem mandou, mas é destinado a Simone. Em relação aos estudos dos sites de varejo, em que praticamente nenhum era acessível, uma denúncia não seria uma opção viável? Os sites acabariam sendo obrigados a melhorar sua acessibilidade, caso contrário receberiam multas, certo? Sei que é uma solução problemática e paliativa, mas dentro do atual cenário, que é tão desanimador, por que essas denúncias ainda são tão pouco utilizadas? Obrigada. Gente, vou pedir de novo para a gente tentar ser bem rápido, porque a gente extrapolou bastante o tempo. Eu vou responder rapidinho as duas que foram direcionadas para mim. Tá? A primeira, pelo Reinaldo. Eu acho que eu vou só reforçar, porque já foi dito, né, na minha fala e na fala das pessoas aqui, dos colegas, argumentos não faltam, né, para convencer os empresários. Então, o argumento da lei, embora não tenha a punição definida, a multa definida, né, um instrumento legal que a gente tem na mão. Ampliação de mercado. Gente, né, o Léo aqui já falou que ele quer gastar loucamente o dinheiro dele online e ele não consegue. Está com o filho aí nascendo, quer comprar um enxoval, quer fazer tudo e não atende. Então, temos um caso concreto aqui, uma história. É bom para a marca, né? Gente, a marca que trabalha, todo mundo super aí envolvido com diversidade, inclusão, sustentabilidade, propósito. Como é que você é considerado uma empresa que está lá entre as 10 melhores, great place to work, as melhores empresas para se trabalhar, e um cego não consegue aplicar numa vaga no seu site porque o seu site não é acessível? Você tem rampa lá para receber esse funcionário e ele não consegue acessar a intranet? Estranho, né? Então, vamos trabalhar essa questão do propósito real no digital também. Tá, então, alguns argumentos já bem fortes. E a última, qual que era? Que foi direcionada a mim aí também? Não, validadores não, foi a última aí agora. Não. Das denúncias, isso. Olha, eu vou falar para vocês, a gente, como princípio do movimento, a gente faz o estudo e a gente contacta todas as empresas ou organizações para um papo. Todas. A gente teve muita dificuldade de falar com essas empresas. Muita. Eu não tenho os números aqui de cabeça, mas, sei lá, em 70% dos casos a gente não obteve retorno. E a gente não tem como obrigar essas empresas a falarem com a gente. Então, eu acho que o que falta mesmo, respondendo, né, eu acho que nesse aspecto é o empoderamento da pessoa com deficiência. Que a gente está batalhando na informação, a gente precisa de mais Léos, de muitos Léos, para... Não conseguiu? Manda e-mail. Não conseguiu? Grava um stories. Compartilha com os amigos. Manda para a galera no Facebook. Entendeu? Eu acho que só com essa pressão, a pressão da marca mesmo, da exposição da marca por ela não ser acessível, é que a gente vai conseguir esse retorno. Fui rápida. Léo, vamos lá. Rapidinho, vamos lá. Bom, a pergunta do Reinaldo foi sobre como deixar um site acessível para quem não é técnico, né? Eu acho que, bom, partindo do ponto de vista do usuário, né, que está começando agora pela internet, eu acho que, olha, vou dar, acho que duas ou três dicas aqui. Uma, tira aquele monte de link que fica na barra de navegação, aquilo atrapalha. E mesmo tendo aquele botãozinho de pular para o conteúdo, eu e muitos que eu conheço não usamos. Porque é mais uma pessoa
nova na informática, ela navega usando a setinha para baixo, usando o tab. Então, tira aquele monte de link da barra de navegação, por exemplo, já vai ajudar bastante. Descreve as imagens, porque se eu quero comprar alguma coisa, eu quero que alguém descreva isso para mim, porque eu não posso comprar, entre aspas, no escuro, mesmo que eu esteja comprando, tecnicamente. Então, descrever, né, aquele produto, naquela imagem, e usar textos claros, né, tanto nos links quanto no texto mesmo do site. E acho que, por último, fazer formulários que sejam acessíveis, com o label do campo ligado ao input field mesmo do campo, porque senão você não consegue saber. Tem gente que faz formulário e coloca uma tabela com o nome na parte de cima, o rótulo na parte de cima e o campo na parte de baixo. E aí o leitor de telas fica completamente louco, não sabe do que você está falando, né? E isso, ligar pelo menos esses campos ao input field, né, o campo de texto, ou de qualquer outro campo, ia favorecer muito a pessoa com deficiência a interagir com o seu site. E, por último, mas não menos importante, né, eu sei que eu falei que antes era o último, né? Mas não usem CAPTCHA, gente, não tem necessidade. Ou se usar, usa um acessível, alguma coisa que seja acessível. Porque não adianta nada eu conseguir preencher o formulário, conseguir ler a imagem, conseguir ver o texto descrevendo o produto, chega na hora de comprar, digite os caracteres da imagem ao lado. Ou então, clique nas placas de trânsito. Procure os semáforos. E outra. Mas eu ofereço áudio no meu CAPTCHA. Vai lá, amigo. Tenta ouvir aquilo. Então, é isso, gente. Obrigado. Deixa eu responder aqui. Quanto a validadores, sim, essas boas práticas que o Léo colocou ali, exceto o CAPTCHA, esses validadores, que nem eu coloquei, o ASIS, tem o Access Monitor, lá na Web para Todos também, acho que tem a ferramenta no site também. Lá eles conseguem te dar uma certa orientação do que está errado no site e o que você precisa corrigir para deixá-lo mais acessível, né? Com relação à regulamentação, em 2015, o artigo 68 da LBI, que trata da acessibilidade de meios digitais, o Ministério do Planejamento, juntamente com na cidade, o Ministério da Justiça e Cidadania, que herdou lá a Secretaria Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência, a gente regulamentou o artigo 68 com a portaria, porém, que fala do relatório circunstancial de acessibilidade, onde o pessoal ia fazer a validação do seu ambiente digital, ia plotar ali os seus erros e ia fazer um plano de trabalho para corrigir aquela situação. No entanto, os resultados a gente não conseguiu colher, porque na mudança da gestão a gente não conseguiu dar continuidade ao trabalho que essa portaria queria colher, né? Mas existe sim uma regulamentação aí do artigo 68 da LBI que fala sobre esse ambiente, sobre esse tópico aí. Acredito que daquilo que eu ia falar, a mesa já contemplou, a questão das denúncias no Ministério Público, só que eu fiquei agora com uma dúvida se o ambiente é acessível para que pessoas com deficiência façam a denúncia. Acredito que seja essa a minha contribuição. Muito obrigado. Gente, obrigada pelas perguntas, pela participação, obrigada mesa pelo debate, foi incrível, acho que não só para a gente que está aqui, mas quem acompanhou online também. Obrigada à equipe de apoio metodológico, o Jefferson, que está aqui do meu lado fazendo a relatoria do painel, a equipe de Libras e de filmagem de som. Obrigada, gente, e acompanhe a programação no decorrer do dia. Obrigada.